Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso universo da física. Eu sou a professora Risolda Farias, que estarei com vocês nesta aula, e eu acredito que você esteja curioso para saber qual é o nosso objeto desta aula. Vamos lá conferir? Aula 18, revisão e avaliação. Muito bem, pessoal, agora sim, vamos à aula. Muito bem, pessoal. Vamos falar sobre a nossa revisão, parte 2, e vamos relembrar os assuntos mais envolventes destas aulas aí da unidade. Então, vamos lá conferir o primeiro, conceito. A óptica. Trago para você essa imagem que representa muito bem o que estuda a óptica. A óptica é a parte da física responsável pelo estudo da luz e dos fenômenos associados a ela. Como a luz apresenta comportamento dual, ela pode ser considerada como onda ou partícula. E ao falar sobre a óptica, envolvendo aí tudo sobre a luz e seus fenômenos associados a ela, nós temos aí os princípios da propagação da luz no cotidiano. Trago aí 4 imagens que refletem muito bem o que é o estudo da óptica, que envolve a luz. Aí trago o questionamento para vocês. Como a luz viaja até os nossos olhos? Temos aqui as 4 imagens. Quando temos aqui uma lanterna, você percebe que, por definição, nós temos que a óptica é a parte da física responsável pelo estudo da luz e dos fenômenos associados a ela. E temos aqui a luz que viaja até chegar aos nossos olhos, ou até mesmo eu estar olhando pela janela. Vejo aí, percebo que eu estou falando da óptica. E também, ao olhar para o céu em uma noite estrelada, vejo ali as estrelas. Muito bem. Aí, com base nesse princípio da propagação da luz no cotidiano, nós temos aqui, ó, a luz como esse questionamento. Como a luz viaja até os nossos olhos e como os princípios da propagação da luz no cotidiano. A luz se propaga em linha reta, como a gente já estudou, em linha reta, desde a fonte até atingir os objetos e é refletida, entrando no olho pela córnea, passando pela pupila e sendo focada pelo cristalino na retina, onde se transforma em sinais elétricos enviados ao cérebro, permitindo que enxerguemos como acontece quando o sol ilumina a sala, como temos a ideia aqui, quando eu estou vendo e observando esse fenômeno da luz, e como nós falamos desses 4 exemplos. E, ao falar do sol que ilumina a sala, a lanterna que clareia a noite, ou algo que eu estou procurando, eu utilizo aí a lanterna. A luz das estrelas chega até nós após percorrer longas distâncias. Aí temos um conceito fundamental. Se estamos falando da óptica, que estuda os fenômenos relacionados à luz, vamos definir o conceito de luz, que é uma grandeza física, uma forma de energia radiante, que é um tipo de energia que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas, como, por exemplo, nós temos aí
essas 4 imagens que refletem muito bem este conceito definido como forma de energia radiante. Mas sabemos que, ao falar das ondas eletromagnéticas, nós temos as ondas de rádio, a TV, micro-ondas, o raio-x, os raios infravermelhos, radiações ultravioletas, entre outras, inclusive a luz. Observem que, ao falar do conceito de luz, estamos dizendo e definindo que a grandeza física, forma de energia radiante, que é um tipo de energia que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas e emitidas por certas substâncias sob certas circunstâncias que nos permite enxergar. Por exemplo, atuando nos órgãos visuais, produz a sensação da visão, fotografar, filmar, entre outros. Então, nós temos que a grandeza, o conceito de luz, que é uma grandeza física, forma de energia radiante, que é um tipo de energia que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. E com base na ideia da luz que eu posso fotografar, filmar e entre outros. Claro que outro assunto também muito pertinente que estudamos foi a definição do ânus-luz. E o que é o ânus-luz? O ânus-luz é uma unidade de medida de distância ou comprimento astronômica que mede a distância percorrida pela luz no vácuo. Então, nós já sabemos que a luz é o quê? É uma onda eletromagnética. E, ao falar da definição de anos-luz, eu tenho que, em um ano terrestre, eu tenho um ano-luz, que é uma unidade de medida de distância astronômica, que mede a distância percorrida pela luz no vácuo, em um ano terrestre. Aí, ao falar deste ano-luz, nós temos aí que, como as distâncias percorridas pela luz das estrelas, dos planetas, do Sol até a Terra, possuem ordens de grandeza muito elevadas. Costuma-se medi-las em ano-luz. Ao falar sobre a unidade de medida de distância, quando se tem aí a definição do ano-luz, temos que entender e principalmente, costumar-se com medi-las em ano-luz, que é definido como sendo a distância percorrida pela luz no vácuo, em um ano com velocidade, olha só a velocidade, é 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. E, ao falar da velocidade, nós estudamos e sabemos que falar da velocidade, eu preciso lembrar que velocidade vai ser a razão entre o ΔS dividido pelo ΔT, como nós temos aqui, ó. Quando se fala em velocidade, ao falar da velocidade, que ao perceber que a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano com velocidade, a nossa velocidade aí, ela é muito longa, muito grande. Aí você tem a relação entre velocidade, vai ser a razão entre o ΔS sobre o ΔT, para quem? Para utilizar principalmente o ano-luz, que é uma unidade de medida de distância astronômica. Aí, com base nisto, com base aí, você percebe aí que esta relação da velocidade, trago um exemplo. Lembram quando a gente falou do anos-luz? Quando se diz que uma estrela está 4 anos-luz de distância,
significa que a luz que vemos dessa estrela hoje partiu dela há 4 anos. Ao falar sobre o ano-luz, toda a vida vamos estar falando, se falarmos sobre uma estrela, sempre nós vamos trabalhar aí com anos-luz. E, neste caso, quando se diz que uma estrela está a 4 anos-luz de distância, significa que a luz que vemos dessa estrela hoje partiu dela há 4 anos. Então, primeiramente, eu tenho que entender que ao falar aí, falar da definição de anos-luz, eu preciso entender que o ano-luz é uma unidade de medida de distância de quem? É uma medida de distância astronômica. Aí você tem aí, Aí eu tenho, colocando, né? Ao falar, sempre que eu estiver falando desse anos-luz, eu percebo aqui que sempre, quando se diz uma estrela está a 4 anos-luz de distância, significa que a luz que vemos dessa estrela, ela hoje partiu dela há 4 anos. Vejam como essa distância é muito grande, muito longa. Aí trago aqui o nosso exemplo. Como calcular um anos-luz? Aí temos no nosso exemplo, sabendo que um anos-luz equivale aproximadamente a este valor aqui, 9,5 vezes 10 elevado a 15 metros. Quanto valem 2 anos-luz em metro? Vejam que eu preciso transformar. Como é que eu resolvo? Resolvo através de uma grandeza, olha lá. Aí você tem, primeiro, os dados do anos-luz. O dado do anos-luz eu tenho que um anos-luz equivale aproximadamente. Então, você vai colocar o dado aí. Um anos-luz equivale aproximadamente 9,5, como está aqui, Anos-luz equivale a 9,5 vezes 10 a 15 metros. 2 anos-luz eu quero em metros. Primeiramente, você vai relembrar aí uma regra de 3. Aí você faz aqui um ano-luz. Um ano-luz está para 9,5 vezes 10 elevado a 15 metros. Só que eu não quero anos-luz. Eu quero quem? Eu quero em metro. Aí você coloca grandeza embaixo de grandeza. 2 anos-luz vai ficar embaixo do anos-luz. Aí 2 anos-luz está para x, correto? Olha só. Grandeza embaixo de grandeza. Aí você tem. Aí aqui, nós temos. Aí agora, é como eu tivesse aqui, Vamos esquecer aqui, por enquanto, a grandeza. 1 está para 2, assim como 9,5 vezes 10 a 15, elevado a 15, está para x. Olha só que é uma grandeza chamada, na matemática, regra de 3 simples. Aí você tem produto dos meios será igual ao produto dos extremos. Aí eu tenho. Aí você tem 1 vezes x dá x. Equivale a 2 vezes 9,5 vezes 10 elevado a 15. Então, aqui a gente vai resolver. Aí você tem, Aí agora nós temos x vai ser igual. Aí você vai, bem principalmente, eu tenho uma casa decimal. Aí você vai colocar assim, vai multiplicar 2 vezes 5, 10, 2 vezes 9 vezes 2, 18. Aí você tem com 1,
19. Só que esse número ele está muito alto, pessoal. Aí você tem, uma casa ficou assim, vezes 10 elevado a 15. Aí nós estudamos o seguinte, vamos verificar aqui, olha só os dados. Multiplicaremos o valor em anos-luz pelo seu valor unitário, aproximado em metros. Está aqui, aí fizemos aquela regra de 3 lá. X é igual a 9,5 vezes 10 a 15 metros, vezes 2 anos. Aí lá, aqui encontramos, olha só, terminei a questão, pessoal? Não, né, professora? Porque ele está no número muito alto. Aí você vai fazer o quê, Porque a resposta já apareceu elevado a 16. Aí você tem X, vai repetir. Aí eu pego essa vírgula aqui, e irei deslocar para a esquerda. Então, ficou 1,90. Aí você tem, como eu andei uma casa, aí nós aprendemos, quando eu estou escrevendo em notação científica, você tem aqui, andei quantas casas? Uma casa. Então, aqui ficou 1 vezes 10 elevado a 15. Aí você tem, logo, você tem 19 vezes 10 elevado a 15, resulta em 1,90 vezes 10. 1 mais 15, 16. Logo, o anos-luz que encontra-se escrito em forma de notação científica, você tem aí que o resultado é X vale 1,90 vezes 10 elevado a 16 metros, que é o que eu procuro aí. Muito bem, então vejam que ao falar do anos-luz, nós temos que pensar que esse ano-luz eu tenho que é uma unidade de medida. Vejam aí, o anos-luz é uma unidade de medida ou comprimento astronômica que mede a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano terrestre. Ele foi mencionado pela primeira vez em 1851 em um artigo astronômico de Otto, e que é esse rapaz aí. Outro assunto também que estudamos sobre a óptica, nós estudamos aí, que foi a lente. Olha lá. As lentes. E o que são essas lentes? As lentes são dispositivos ópticos que funcionam por refração da luz. As principais características desses dispositivos são a transparência e a superfície esférica. Aí vimos também as lentes esféricas, estudamos principalmente as lentes esféricas, que são sistemas ópticos capazes de promover a refração da luz visível. São formadas por meios ópticos homogêneos, como vocês lembram, homogêneos e transparentes, que também eles são ópticos homogêneos e transparentes, que também podem ser chamados de dióptros esféricos, como temos nessas imagens. E dividem-se em lentes côncavas e convexas, que são, respectivamente, lentes de bordas largas e lentes de bordas finas. Como podemos observar, temos aí as observações. A primeira, as superfícies de separação das lentes são denominadas faces. E as faces da lente são ambas esféricas, ou uma é esférica e a outra é plana. E ao falar das lentes, devemos lembrar que estudamos também os defeitos da visão. Lembram? O que são os defeitos da visão? As ametropias. Emetropia é a condição em que a luz alcança a retina, proporcionando uma imagem nítida. Em situações normais, a luz que provém dos objetos e entra no olho, através da córnea, atravessa os meios transparentes do olho e chega à retina.
Já a córnea e o cristalino atuam como lentes, focalizando a luz sobre a retina. Como nós temos aí essa imagem, olha só. Temos uma imagem que representa, ela é normal. Temos a segunda, é miopia. A terceira imagem é a hipermetropia. E, por fim, nós temos a quarta imagem, que representa aí o astigmatismo. E falamos principalmente sobre os problemas de visão humana. Lembram qual foi que a gente estudou? Os defeitos de visão ou ametropias, que incluem a miopia, a hipermetropia, os astigmatismo e a presbiopia. Não devem ser entendidos como doenças, pois decorrem apenas da focalização inadequada da luz que chega à retina. Nesses casos, o uso de óculos é a forma habitual de compensar os defeitos. E estudamos um tipo de doença, que é o glaucoma, que é uma doença, como você vê nessa imagem, que acontece nos olhos e geralmente é acompanhado de uma elevada pressão intraocular. O glaucoma é uma doença que afeta os olhos e pode provocar cegueira, e se não for tratada adequadamente. E apesar de não possuir cura, a doença pode ser controlada. E o glaucoma desenvolve-se devido ao aumento na pressão no interior do olho, qual acarreta lesões no nervo óptico, prejudicando a visão. Logo, o glaucoma é considerado a segunda causa de cegueira, atrás apenas da catarata. No entanto, quando considerada a cegueira irreversível, o glaucoma ocupa o primeiro lugar. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.